Hoje estou aqui para te trazer tudo sobre os Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E ainda te trazer 10 easter eggs que vão falar um monte de coisa sobre o Snow aí e sobre os filmes que passaram também. E aí, será que de fato o que nós mais amamos nos destrói? Bora conferir! Fala pessoal, Everton na área e olha só, chegou aí o novo Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é uma série de filmes que foi muito bem recebida e aclamada pelo público. Ela é uma excelente série, desde a primeira adaptação dos livros de Suzanne Collins, do Hunger Games de 2012, iniciou um reinado no audiovisual que vai aí atravessar certamente muitas gerações. Com a publicação do seu quarto livro, que se passa antes dos acontecimentos da trilogia original, A Canção dos Pássaros e das Serpentes, ela também recebeu uma sua adaptação, que chegou nos cinemas desde o dia 15 de novembro aí. Eu me deixei, sério, profundamente tocar por esse novo filme e fico até arrepiadíssimo aí de contar isso aí pra vocês. Mas eu vou te falar minha resenha sobre esse novo filme, mas se tu quiser já ver os easter eggs, dá pra pular direto aí pro final, então só clicar aí. Bora então falar um pouquinho sobre o Hunger Games. Mas outra parte ainda mais importante é saber em qual cinema que tu vai escolher ver o Hunger Games aí, cara. Sério, não dá pra perder e tem que ser um cinema de ponta de qualidade. E um lugar com atendimento super bom, com a pipoca crocante, um refri espumando de geladinho. É lá na rede Cineflix Cinemas, o pessoal vai te atender super bem, tem promoção todo dia e tem uma sempre pertinho da tua casa, uma unidade Cineflix, então corre lá, que lá tá passando os Jogos Vorazes. E eles também deram os ingressos pra gente assistir esse filme e te trazer em primeira mão esse resenhão com 10 easter eggs. Então, bora, não vai perder chance aí não. Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se passa então 60 anos antes dos acontecimentos do primeiro Hunger Games lá de 2012. É o ano da colheita da 10ª edição dos Jogos Vorazes e logo de cara o filme começa mostrando que a fome ela tá instauradíssima em todos os distritos e também tá acontecendo a rebelião, a guerra, tudo que tá acontecendo, tá uma desgraça que só. E eu já começo a resenha te destacando que eu esperava muito do diretor Francis Lawrence, que ele já dirigiu os outros 3 filmes do Hunger Games, ele só não dirigiu o primeiro, né? E ele já tinha lá um histórico de uma direção super boa, inclusive no segundo filme lá de Jogos Vorazes em Chamas, de 2013. Porque diferentemente do Gary Ross, ele tinha uma estabilidade de câmera muito boa. O coitado do Gary Ross parecia que tinha algum problema de coordenação motora. Aquilo tremia o tempo inteiro e foi isso os Jogos Vorazes do primeiro filme de 2012. Todo esse tempo foi o cara tremendo com a câmera dele desse jeito assim. E ele também não deixa a desejar agora nesse novo que ele faz aí com a direção do filme. Ficou realmente muito bacana o material. Então vocês vão ver jogadas de cena, planos, às vezes sequência ali, que continua até certo pedaço e mostram muito bem as orientações das batalhas, das cenas. O filme ficou incrível. Vale a pena conferir. A direção de arte desse filme ela combina muito bem com a proposta. Ela retrata de fato a decadência que os distritos eles estão envolvidos e a soberania da capital. Na trama, então, a gente acompanha o dia a dia do jovem Coriolanus Snow, o presidentão Snow tirano que vai se transformar depois, mas agora ele não é pivica nenhuma. E ele tenta, então, no dia após dia, se tornar alguém de renome lá em Panem. Se engana quem pensa que a gente vai chegar lá vendo um Snow super-herói que vai salvar a pátria, que a gente vai sair amando ele da sala de cinema. A gente vai chegar lá e ver um Snow neutro que tá começando a vida agora, o cara não é nada. E a gente vai começar a ver então como ele se transforma naquele tirano lá do futuro, né, dos outros Jogos Vorazes, mas agora é tudo neutro. E o roteiro da vez ficou na mão de Michael Leslie, Michael Arndt e da própria Suzanne Collins. Tem dedinho da autora aí sim, ela acompanhou de pertinho o projeto e fizeram questão de não dar esse heroísmo aí pro Snow. Então ele vai ser super neutro, ele vai ter erros que um ser humano comete normalmente, ele vai fazer então coisas que não deveria, ele vai ficar o tempo inteiro jogando entre o bom e o ruim e não vai ter um lado a se decidir. Tu sai da sala de cinema de fato, nem puto, nem feliz com o Snow. E isso aí me pegou de surpresa, porque eu achei que ia ser um deslize que a equipe poderia cometer e eles fizeram questão de cuidar bem isso aí. Então, ponto para a equipe aí do Lawrence. Ele é interpretado então por Tom Blythe, que faz um papel bacaníssima como o Snow. Ele traz um cara com uma simplicidade no início ali, porque ele não tem dinheiro, não tem poder, a família dele é pobre, né? Mas eles têm ali certo privilégio advindo do pai dele, que também era do exército, então tem várias coisas que acontecem ali, né? Mas ele já está nesse momento que ele é órfão da guerra que aconteceu. O filme abre, na verdade, mostrando cenas da guerra, né? E mostra um Snow que está tentando assumir o poder e a família dele também tenta, e as pessoas ao redor
levantar ele para ascensão social, para tentar assumir uma posição lá em Panem através da academia, competindo com vários outros. My name is Coriolanus Snow, and welcome to your Academy Orientation. E como os Jogos Vorazes estão indo para a 10ª edição, mas estão em decadência, porque a população não quer mais saber disso aí não. Mas é então que a regra do jogo muda. Ele vai ter que orientar agora uma jovem do Distrito 12 a ter que vencer os Jogos Vorazes. E aí que ele entra então com outro papel e começa a se formar a personalidade do Snow. E é nesse momento que entra a atuação do Peter Dinklage, e o nosso querido Tyrion Lannister lá de Game of Thrones. Ele dá vida ao reitor Casca Highbottom, que é o cara criador dos Jogos Vorazes. My name is Casca Highbottom. E sim, ele explica de cabo a rabo como os jogos são criados, e tem altas revelações envolvendo isso aí, então fica de olho. Ele dá aquele toque Tyrion Lannister que faltava ali na trama e ele encaixa super bem nisso. Não é uma atuação excepcional, com uma coisa diferente, não, mas ele traz aquela pegada sátira, mas com tiradas bem sábias assim, com as falas que ele faz, e ele tá sempre de olho em tudo, e quando tu acha que alguém enganou ele, o baixinho dá o troco. E a jovem da vez que cai pro Snow é a Lucy Greybird, que ela é na verdade interpretada pela Rachel Zegler, de Shazam, Fúria dos Deuses. Mas se tu tá indo aí pra sala do cinema esperando ver uma Katniss Everdeen, corta a história, porque não vai aparecer dessa maneira, ela vai vir por meio de easter eggs que a gente vai te contar aí no final, depois tu ficar pra ver. E é criminoso quem compara a Katniss Everdeen com a Lucy Gray, porque são personagens diferentes, posições diferentes e propósitos diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de elas remeterem às vezes em algum momento. Não faça isso. A Lucy Gray, ela traz a pegada rebelde, que vai ficar o tempo todo lapidando o Snow com provocações e charmes. E o Snow não se acanha em manter os olhos fixos no objetivo, que é fazer com que a Lucy Gray, uma dos 24 tributos lá que estão dando a sorte, tipo um BBB da matança, consiga se destacar, fazer um charminho, assumir a atenção das pessoas ali, fazer uma encenação. Eles querem mídia, entendeu? Esse é o objetivo do negócio. E colocar a Rachel Zegler no papel dessa personagem, porque a Rachel já é cantora, né? Foi uma pegada muito boa do Lawrence de novo, então ponto pro Lawrence aí. Porque a guria já é cantora, então o que ela faz? Ela canta muito bem. E como a gente sabe que no livro, né, a canção dos Pássaros da Serpente já tem várias pegadas com música envolvida, assim, a gente sabe que música é uma coisa cultural envolvida na sociedade, né? Ela então acaba cantando em vários momentos do filme com uma voz super linda, assim. Sim, eu acho que a pegada, o estilo musical também encaixa muito bem com a época e com as cenas que ela participa ali. E ela também traz uma releitura nova da canção lá, que é a da Árvore do Enforcado, a Hanging Tree. If we met up at midnight in a hanging tree. Porque quando ela vivenciou muita coisa, ela acaba escrevendo a letra dessas canções. Eu já vi muitas resenhas para aí, o pessoal críticas, né, comentando assim, parece um musical dos Jogos Vorazes, né? Olha, não me incomodou em nenhum momento a música, eu acho que ficou bem bacana até, né? Claro, o filme ele é 2 horas e 40 de filme, é uma pancada, né? Mas ele de forma alguma é maçante, ele não é chato, e eu vou te explicar agora por quê. Outro ponto muito interessante da história é que ela se passa muito antes, né, daquelas arenas sofisticadas dos Jogos Vorazes, da floresta, daqueles equipamentos. Então tu vai ver uma versão totalmente rústica das arenas, é do tamanho de um estádio de futebol. Armas simples para eles lutarem, não tem nada muito sofisticado, e está começando ali uma revolução tecnológica para colocar algumas coisas diferentes nos jogos. Então tu vai ver uma coisa bem lá rústica, arcaica, sendo testada para começar agora. Tanto que é um contraste assim, quando a gente olha o primeiro Jogos Vorazes, tanto o segundo, que tinha toda aquela parte que eles são entrevistados, se expõem para os patrocinadores, né? Aqui não tem isso aí. Eles são colocados numa gaiola, num zoológico, são atirados lá, as pessoas vão lá ver eles ficam com restrição de comida, de água, é um caos. E aí, as pessoas dos distritos, que são o público maior, que vai assistir os jogos, eles acabam olhando aquilo e tipo assim, olha, não vou olhar isso aqui porque isso aqui é um desaforo, né? Olhar os nossos sofrendo dessa maneira, não tem nada de atrativo nisso aqui. Então eles tiveram que começar a mudar essa jogada, e por isso que começa ali essa fagulha de tentar encantar o público através de uma história, de uma encenação, de que eles de fato façam um show ali
para as pessoas que estão assistindo os jogos, para aumentar a popularidade e os jogos não desabarem. E aí a gente lembra daquele programa lá atrás que o César Flinkman fazia? E agora a gente tem outro personagem que assume a apresentação dos jogos, que é o Lucretius Lucky Flickerman, que é interpretado pelo ator Jason Schwartzman. E ele faz esse papel muito bem, porque o Flickerman, ele também tem uma história, né? Porque ele é um antepassado do César Flickman, do recente apresentador dos Jogos Vorazes que a gente estava acostumado, o cara do cabelinho lá chiques, né? Esse aí não, ele é uma versão mais simples, mas a família Flickman então já está aparecendo nos jogos como sempre presente no quesito de apresentação dos jogos. Então olha só que legal, o antepassado do Flickerman, o Lucky Flickerman, fazendo várias tiradas, várias sacadinhas ali, e também traz um ar cômico que eu acho que é bem importante para dar aquela quebrada ali no clima dos Jogos Vorazes. Para mim o papel da vez vai para a atriz Viola Davis, que interpreta a doutora Volumnia Gaul ali. Gente, sério, o papel daquela mulher, a interpretação dela é incrível. Dr. Volumnia Gaul. E a personagem dela como modo geral, assim, porque ela traz essa pegada de mistério, de nervosismo pra trama por parte da gente, porque a gente fica tenso na poltrona ali assistindo, porque ela sabe de tudo, ela esquematiza tudo, ela é a chefona master, ela que manda, ela faz acontecer. Ela tá com o poder todo na mão e ela tá então com essa malevolência, a atriz traz isso muito bem, ela fez também Mulher Rei, né? Então é um papel excepcional. O final aguarda grandes revelações, mas elas vão acontecendo ao longo do filme todo, não espera um fechamento magnífico assim, não tem nada disso, porque o filme vai largando isso ao longo do tempo, né? Afinal de contas, 2 horas e 40 de filme, mas vai te prender do início ao fim a trama, então não te preocupa. E o filme, será que vale a pena? Vale super a pena! É um filme muito bom de assistir. A gente sabe que é longo, mas é uma história que vale a pena ser contada. Ela era necessária de ser contada para os fãs aí, porque ela explica muitas coisas que a gente vai te trazer agora nos easter eggs aí. Número 1, então, a separação de Tigris e Snow. Tigris Snow, ela é a prima aí do Coriolanus Snow. Tem um momento do filme que o Snow pergunta para Tigris como é que ele está, após alguns eventos acontecerem. E ela olha para ele e comenta que ele tá igualzinho o pai dele. E a gente sabe que durante todo o filme ela comenta então que o tio dela tinha ódio nos olhos, quando foi antes dele morrer, né? E ela então vê esse despertar do ódio nos olhos do Snow, quando ele se transforma então praticamente o presidente Snow, que a gente vai conhecer anos depois. Vai impactar depois lá na frente em Jogos Vorazes, a esperança, o final, porque é a Tigris Snow que vai dar as orientações para ajudar a Katniss Everdeen a invadir a capital. Número 2, o ódio então do Snow por tordos é explicado também no filme, porque os tordos eles são uma cruz entre os pássaros que estão normais, né, do dia a dia das pessoas ali, e pássaros modificados no laboratório pela doutora Gaul. E eles acabam então, né, reproduzindo conversas, sons das pessoas que eles captam como se fossem uns transmissores assim vivos, né, de informações. Ela usa eles como pássaros espiões, assim. E o Snow acaba participando em vários momentos que ele interage com esses tordos ali, que são negativos para ele. Desde a morte do amigo dele, o melhor amigo dele, que é o Sejanus, acaba morrendo e enforcado na árvore, né? E os tordos estavam ali sobrevoando, começam a reproduzir as últimas falas do cara quando ele morre, chamando pelos parentes, pela mãe. Depois o Snow comete uma traição ali com o amigo dele, também por meio de um tordo ele envia a mensagem para a doutora Gaul. E também depois quando ele quer assassinar a Lucy Gray, os tordos que salvam ela, reproduzindo a música que ela cantava ali e tal, e ele acaba se perdendo sem saber a direção que ela tá, e isso daí pra ele é um ódio total, porque ela consegue fugir dele. E ele começa a metralhar os pássaros e tal, então ali foi o terceiro ódio. E o quarto ódio veio anos depois em formato da poderosa Jennifer Lawrence como a Katniss Everdeen, porque ela tá usando um brochito de tordo aí, que representa então o Distrito 12 pra ela. E ainda aconteceu tudo isso no Distrito 12 com ele, vem ela do Distrito 12. Ele tem raiva do tordo, vem ela com o broche de tordo. É sacanagem, né? É o velho karma do tordo. Número 3, o Snow já conhecia o Distrito 12. Quando ele tá tendo então uma conversa com o Seneca, lá no primeiro filme, né, o Seneca Crane, ele acaba então comentando para ele que ele já conhecia o Distrito 12, mas ninguém sabia como que ele conhecia, pois agora é explicado. Ele era na verdade um pacificador do Distrito 12, que ficou lá por meses trabalhando lá, como penitência por ele ter roubado nos Jogos Vorazes. Então já está explicado aí esse passadinho dele. Número 4, a canção da árvore The Hanging Tree. Foi criada então pela Lucy Gray numa das canções dela,
mas ninguém sabe como é que passou pra Katniss, né? Porque faz 60 anos que essa canção tá rodando. E a gente fica perguntando assim, mas e aí, como é que passou, né? Se a Lucy Gray não tem nenhuma relação com a Katniss Everdeen. E não tem mesmo, na verdade, mas tem um detalhe também importante. Como ela escreveu suas canções vendo as pessoas serem enforcadas nas árvores, porque tinha muito enforcamento antes, né? Ela acaba então tendo no bando dela, aquele bando que ela ficava andando por lá e pra cá com aquelas pessoas, ela tinha então uma pessoa que era a Maud Ivory. E a Maud Ivory é uma descendente direta da família Everdeen lá, porque ela é a avó por parte de pai, então a avó paterna da Katniss. E as chances dela ter passado isso aí para ela, né, como uma canção de avó para neta, assim, são bem grandes, isso aí é verídico, mas é uma especulação dos fãs aí, mas tem chance. Número 5, arco e flecha. Quando o Snow vai salvar os Sejanos lá da arena, que ele invade a arena dos Jogos Vorazes por razões pessoais, ele acaba passando, então os olhos rápidos de vocês aí captem quando forem ver o filme, vocês já viram, enfim, quando ia reassistir. O arco e flecha lá no chão, pertinho deles, como uma referência talvez a Katniss, fica no ar. Everton, mas qualquer arco e flecha agora é referência a ela, como isso? Não, é bem assim, mas pensem comigo, né, pessoal? Poderia ser lá uma faca, poderia ser um machado, poderia ser uma foice, um tridente, uma batata, uma pedra, ou nada, pode ser qualquer coisa, mas os caras colocaram um arco e flecha similar ao da Katniss lá, acho que ia dizer alguma coisa aí. Então, talvez fica no ar, será que é uma referência ou não é? Comenta pra nós aí nos comentários. Número 6, então, a planta Katniss. Pois é, quando então a Lucy Gray lá se deita com o Snow na beira de um lago lá, ela acaba vendo que tem umas plantas crescendo, que ela recebe umas plantas aquela para comer com ele. E ela diz, não, mas veja bem, essa planta aí tão verde, né? E aí, como assim verde? Que planta é essa? Essa aqui é a tal da batata do pântano, não sei o que lá. Que ela fala, mas ela comenta que eu gosto de chamar ela de Katniss, porque ela é perseverante, ela é resistente, ela sobrevive a muitas coisas e tal. Dando dicas, referência a Katniss Everdeen, que vem depois lá no filme, né, dos outros Jogos Vorazes, pela Jennifer Lawrence. 7, então, o vestido da Lucy Gray, ele é cheio de flores desenhadas ali, bordadas, então dá uma espiada, tem fotos também na internet. E essas plantas, então, na verdade, são a Katniss, que é aquela batata do pântano, e a Primrose, olha só, fazendo uma referência mesmo que de leve à família Everdeen lá da Katniss e a Primrose, presentes ali, então, como um easter eggzinho na roupa da Lucy Gray. A 8ª referência é uma bem clássica e foi uma das primeiras a ser anunciada, assim, que é a referência que a Lucy Gray faz quando ela é escolhida na colheita. Essa referência, na verdade, é um easter eggzito aí lá da Katniss, quando ela vai então fazer a exibição para os investidores, lá para os patrocinadores deles, né? Os ricos que estão lá comendo e tal, lá em cima de um jantar, e ela acerta uma flecha na maçã tá na boca do porco. E aí eles ficam tudo tipo, né, apavoradão com ela, e ela faz a mesma referência para eles e thank you for your consideration. Thank you for your consideration. E essa aí é uma sacada bem legal também, que o pessoal ficou de olho. Isso aí foi combinado de última hora com o diretor, porque não estava nos planos gravar isso aí. 9, a relação do Snow com o veneno. Também surge aí as explicações nesse filme, porque o Snow ele sempre teve fama, né, de utilizar veneno para eliminar os inimigos dele. Às vezes ele tomava o veneno, ficava com hálito de veneno, daí ele botava um perfuminho de flor para esconder o bafinho, e aí ele matava os caras, tomava o antídoto e fazia os caramba. Agora não, agora é diferente, mostra a origem dele, como é que ele começou a usar esses venenos ali. Então, mostra uma cena que ele dá um presente para Lucy Gray utilizar na arena, e é um potinhozinho cheio de veneno. E aí começa essa interação dele então com os venenos depois, e no final, quando ele mata o reitor Casca Highbottom, que ele é viciadão lá em ópio, ele usa um veneninho ali para dar uma equilibrada no pequeno. E para finalizar, o 10º easter egg que a gente encontrou aí foi o Snow e as rosas. A relação que ele tem com as rosas, né? Que sabe que a marca registrada do presidente Snow é uma rosa branca. Ele tem jardins de rosa, perfume de rosa, faz tudo quanto é coisa com rosa. Adora rosa, né? Por quê? No filme a gente vê que a Lady Vaux, que é a avó dele, utiliza rosas brancas só para ocasiões especiais, assim, para poder utilizar, né? E ele acaba então incorporando esse elemento na vida dele pela simplicidade, porque a mãe dele também utilizava um pó compacto de rosas brancas para se maquiar e tal. E ele guardou esse pó após o falecimento dela. Então ele tem um carinho todo especial por rosas brancas que ele traz desde o começo. E esses aí são todos os easter eggs e as nossas considerações do novo Jogos Vorazes. Espero que tenha curtido essa resenha. Deixa o like aí para ajudar a gente e comenta para nós se tu já, né, assistiu o filme, se ainda vai assistir. E se tu já conhecia algum desses easter eggs, ou se te deu conta na sala do cinema, que a gente deu uma reunida aí da internet, o que o pessoal tava comentando.
Visita aí nas redes sociais, @TavernaDinoChef, lá tem de tudo, o Dino tá sempre por lá participando, tem receita, bora fazer receitinha de Jogos Vorazes, comenta pra nós se tu quer alguma aí. E ficamos por aí, aquele abraço e até a próxima.